Saltou Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, é a final, é uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Luiz Antônio Braz, o popular Japão, é um ex-jogador formado nas categorias de base do Atlético Clube Goianiense. Nascido em Umas, o meia cresceu em Goiânia nas cercanias do Antônio Ascioli. Com destaque precoce, Japão saiu do Dragão ainda muito jovem para vestir as cores do Atlético Mineiro, onde jogou por 2 anos e passou por alguns sustos. Mas o sucesso mesmo bateu na carreira de Japão quando retornou ao futebol goiano e foi considerado o melhor meia do campeonato estadual de 1973. Por um problema de saúde, o meia teve de encerrar sua carreira de maneira prematura, mas está marcado na história do Dragão Campineiro. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias homenageia, na edição de hoje, um jogador que vestiu a camisa de Atléticos, em especial no futebol goiano. Foi revelado e jogou nas cores rubro-negras. Estamos falando de Luiz Antônio Braz. Por Luiz Antônio Braz, quem é Luiz Antônio? Luiz Antônio Braz é o popular Japão. E eu comecei nas categorias de base do Atlético, fui até o profissional, com uma carreira curta, mas brilhante. Onde você nasceu, em Japão? Eu nasci em Umas e vim para Goiânia tinha nem 2 anos, então eu considero 100% goianiense. E Umas só tá no documento, Japão? Só no documento, mas raiz mesmo é goianiense mesmo. E aqui em Goiânia você foi criado aonde, Japão? Eu tive moradia com meu pai em setor funcionários, depois meu pai mudou no fundo do Atlético da D6, morei na Travessa G, e depois meu pai comprou uma casa na Vila Isaura, que minha mãe mora lá até hoje. O que seus pais faziam?
Meu pai toda a vida sustentou como motorista de ônibus. Meu pai foi um dos pioneiros de trabalhar na Araguarina. Então ele foi muitos anos, nós fomos criados, ele no volante, que zelou de 6 filhos. Japão, e aqui em Goiânia, você lembra como foi seu primeiro contato com bola? Foi na escola, foi na rua de casa? Como que você começou a se sentir atraído por esse esporte? Foi quando nós viemos morar aqui na Vila Operária e nós passamos a morar no fundo do campo do Atlético. Aí começou aí eu nem conhecia, nem sabia o que era estádio. Aí nós começou, eu frequento o Atlético, começou, a senhora Thaís Marcelino fez o time dentro de leite, aí começou a carreira. Então assim, o seu primeiro contato com bola já foi dentro do Atlético? Foi dentro do Atlético. E seu pai era atleticano, gostava de futebol? Meu pai, na verdade, eu comecei já escondido dele, porque ele não aceitava ninguém jogar bola na época, só estudar. Mas eu sabia as viagens que ele fazia para Brasília, então automaticamente eu dava uma fugidinha, né? Uma vez até ele me pegou, me deu uma surra, foi tão grande, que até hoje eu lembro dessa surra. Como é que foi essa surra? Ele foi numa viagem, que ele chegava à noite, mas ele foi naquele bate e volta, e ele perguntou à minha mãe, cadê o Luiz? Tava jogando bola, aí cheguei e resolvi o problema. Então era assim, se o Atlético jogasse no dia que seu pai não tivesse em viagem, o Luiz era desfalque. Era problema, mas inclusive nós foi convencendo, ele me viu jogar uma vez na categoria de base, só uma vez. E como é que foi essa emoção, ver seu pai desconfiado? Porque naquela época jogador era uma imagem ruim, né? Era o vagabundo, é aquele que não quer trabalhar, é aquele que não tem futuro. Como é que foi ver seu pai na arquibancada? Na verdade, eu nem esperava ele no estádio. Ele foi com meu irmão mais velho e quando eu vi, eu já estava dentro de campo quando eu vi eles. Aí fiquei tranquilo, né? O time na época, dentro de leite, o Taíde era o melhor da cidade, foi um dos melhores de todos os tempos. Nós goleou e acabou, ficou beleza, tranquilo. Japão, e aí você citou assim essa sua chegada, né, lá no Atlético e desse time do Atlético, desse time juvenil, vamos chamar assim. Que recordações que você tem desse time juvenil e que recordações você tem do Atlético? Por exemplo, você citou que você mudou ali para o fundo, próximo ao estádio Antônio Ascioli. O Ascioli era o quintal da casa dele. Isso, o Ascioli estava ali, né, logo depois da rua estava o Ascioli. Como que era o Ascioli daquela época, assim, para o torcedor do Atlético que não viveu aquele momento? O Ascioli era certinho, era o quintal da minha casa, porque quando o portão, que era o portãozinho nós chamamos da Dona Eva, estava aberto, a gente passava, não precisava de ir na 24 de outubro, né? O dia que a Dona Eva estava grilada, ninguém passava lá não. Tinha que rodear, a gente criança tinha medo. Mas os primeiros passos pro futebol foi dentro do Atlético. Mas o estádio, assim, que estrutura que o Antônio Ascioli tinha naquele tempo? Era só um campo? Era um campo com uma pequena arquibancada? Era gramado de terra? Como que era, Japão? O estádio tinha um campo de terra, que era ao lado do gramado. Tinha um campinho no fundo dali da Vila Operária, que é D6. E tinha um lance de arquibancada. Não era grande, não, mas era a que está coberta hoje e a outra, que depois ele ampliou ela, né? Qual característica chamava mais atenção desse Japão menino, sonhando em ser jogador, querendo ser jogador de futebol? O meia toda a vida, nessa época nossa, de 70 para cá, o meia sempre é onde que enfiava as bolas, né? Os caras, como diz hoje, fala assistência, né? Que hoje eles falam em 3 assistências, o cara jogou 10 anos, um ano deu 5, 3 assistências. Se na minha época fala em assistência, não tinha, a numeração ia infinita, porque o meia da época era só enfiar a bola mesmo, como de assistência, futebol, né? Japão, e quando você, treinando no Atlético, ajustando os treinos com o calendário de viagens do seu pai, da escala do seu pai, quando é que você falou assim, eu vou ser jogador? Quando você viu isso ser um objetivo, não ser mais um sonho, mas ser uma meta a ser alcançada? Nós começamos dentro de leite, mas só para brincar, estudando e jogando. Foi quando o seu Taide falou para mim, você vai ser o futuro do Atlético, você vai ser um dos melhores jogadores que vai ter na história do Atlético. E eu pus aquilo na cabeça, não sei porque ele era muito amigo da gente, tinha amizade com as criançadas todas, aí eu pus aquilo na minha cabeça. Eu falei, então eu vou jogar futebol. Japão, então no próximo bloco, eu quero que você conte para nós aqui, para o amigo ouvinte da Rádio 730, um pouco mais desse time
juvenil do Atlético, nesse time infantil do Atlético que você mesmo qualificou como inesquecível, tudo bem? Certinho, no próximo bloco nós estaremos falando sobre isso. Então, fique ligado. Futebol de Goiás e suas histórias hoje, homenageando e contando um pouco da carreira de Japão. Ele, inclusive, vai contar por quê desse apelido no futebol. Não saia daí, o Futebol de Goiás volta na sequência. Linha do Tempo. Década de 40. No dia 22 de janeiro de 1949, nascia em Santos Orlando Pereira, conhecido também como Orlando Lelé, ex-lateral de Santos, Curitiba, América e Vasco da Gama. Orlando Lelé trabalhou no futebol goiano como treinador. Em Goiás, trabalhou como técnico do Atlético em 1991, no Goiatuba em 1992, foi campeão goiano, foi para o Goiás e trabalhou novamente no Goiatuba em 1993 e 1995. 2 anos depois, passou pelo Vila Nova. Orlando Lelé nos deixou em 1999. Década de 70. No dia 22 de janeiro de 1978, nascia em Curitiba Emerson Cris Hartkop. Emerson Cris foi um volante que chegou ao futebol goiano em 2011 para defender a Anapolina, em 2 temporadas. Após jogar pela Chata, o meio-campista ainda defendeu o craque de Catalão no estadual seguinte. Jogador da Chapecoense, antes de chegar a Goiás, Emerson Cris pendurou as chuteiras e começou a carreira de treinador. O ex-volante da Chata é treinador do Sub-20 da Chape, que fez boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Década de 2010. No dia 22 de janeiro de 2012, o Goiás estreou no Campeonato Goiano, vencendo a Aparecidense no estádio da Serrinha pelo placar de 5-0. O zagueiro Rafael Tolói, os volantes Amaral e Alan Bahia, o meia Davi e o atacante Felipe Amorim marcaram os gols esmeraldinos. O Verdão de Anderson Moreira esteve em campo com Arley, Peter, Rafael Tolói, Hernando e Egídio, Amaral, Marcos Paulo, depois Alan Bahia, Davi e Ricardo Goulart, depois Marinho, depois Felipe Amorim e Arley, depois Ramon. O Camaleão, por sua vez, era treinado pelo técnico Leonardo Souza e formou com Flávio, Mendes, Leonardo, Carlão, Martoni e Alisson, Ricardo Araújo, Renato Xavier, Jonathan e Zé Carlos, depois Hernani, Rafael Luz e Alex Dias, depois Tatu. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje Luiz Antônio Braz, o Japão. Japão, a gente quer saber um pouquinho, depois desta sua vinda para Goiânia, veio lá de Inhumas, você chega na base do Atlético. O que você lembra desse período entre 1969 e 71? Você estava na base, mas assistiu ali de camarote o título do Atlético de 70, por exemplo? Na verdade, Rafa, em 71 não morava em Goiânia. Eu tive na categoria de base, que era que o senhor tá aí, de até 71. Em 71 eu fui para Minas, fui para o Atlético Mineiro, que eu fiquei até final de 72. E em 70, daquele título do Atlético de 70, você estava lá no Olímpico naquele dia, Japão? Aí sobre o título 70 eu acompanhei os jogos quase todos aqui em Goiânia, porque nós fazíamos as preliminares, né, jogo de fundo, então acompanhei os jogos todos do Atlético. E qual que era a atmosfera daquele time do Atlético? Você estava nas categorias de base, Japão, mas como é que era a convivência entre os jogadores, o dia a dia?
Você terminava ali de esquentar o sol e ficava assistindo ali o pessoal de perto, como é que eles eram? O relacionamento nosso era tipo os irmãos mais velhos. Que inclusive hoje o pessoal de 70, que alguns faleceram, são amigos meus até hoje. Entendeu? Então uns virou compadre e nós temos amizade até hoje. Você citou o Pedro Bala, né, há pouco, que ele foi o melhor jogador em campo. O Pedro Bala foi o melhor goleiro que você viu jogando no Atlético? Pra mim, o Pedro Bala foi o melhor pra mim. Todos os tempos do Atlético que eu vi jogar. Por quê? Então, Pedro Bala pegou muito, um jogador muito honesto, falador, orientava, brigador. Né? Ele o Pedro Bala não é à toa, né? Nós fomos ao ano de 1970, até porque é um ano emblemático para o torcedor do Atlético, e você em 1969 já estava ali na base. O que você se lembra dessa temporada, o seu início efetivamente no Atlético Japão? O início nosso foi, igual a gente falar para vocês, foi com o time do seu Ataíde, que era o Dente Leite. Dente Leite começou em 69, nós fazia as preliminares dos jogos. Então aí começou a minha carreira. Aqui nós estamos com a foto, Japão, do Atlético, desse time de Dente de Leite de 1969. Aí os jogadores estão listados aqui, eu vou passando eles para você, e aí você vai me dizendo a característica de cada um, o que é que você se lembra, pode ser? Tranquilo. Aqui, o primeiro de pé, né, é uma foto do Atlético com camisas rubro-negras em listras verticais, né, ao contrário do estilo Milan. Isso, do que o clube usa hoje, no estilo Milan, como o Tondelo disse. Então vamos lá, quem que é esse primeiro aqui? Esse é o Guri. É o Guri. Hoje ele mora em Cuiabá, ele é médico lá e todo ano a gente vai no aniversário dele. Esse aqui foi o que se tornou compadre seu? Compadre, um dos compadres. Aí depois a gente vê um outro aqui, e esse inclusive já foi personagem aqui do futebol de Goiás, as suas histórias, que é o Sorriso zagueiro, né, Japão? O Wilson, que não tem jeito, né, a gente chama ele de Wilson, é o Sorriso mesmo. Então nós somos compadres 2 vezes, então ele é irmão pra mim, né? Naquela foto ali, nós vamos chegar num que não é compadre ainda, né? Vamos, tem alguns que são, não. Deu tempo. Eurípides. Eurípides é lateral esquerdo, firme, jogador firme. Fala que era firme, normalmente é porque assim, a técnica não era tão boa, né, Japão? Não, mas era marcador nessa época, que o lateral, que era o Guri, ela apoiava demais, mas sempre eu ficava. E o Maurinho? Maurinho goleiro. Teve com nós até na categoria de juvenil, depois se tornou jogador do Goiás e parou com o futebol. Aí o próximo aí é o Edivan. Edivan era o problema nosso que nós tínhamos no time. Você vê aquele jogador que é problema, era ele. Mas é um grande jogador. O que é problema? Porque assim, hoje em dia tem vários. Jogador, extracampo, agente, empresário, incomoda, clube. O que era problema? 69. Não, o problema é porque jogava muito. E um jogador morredio, né? Então tinha que estar vigiando eles. Senão era expulso todo jogo. Aí o próximo aqui, o último, Renato. Renato era um volante daquele, como se diz, pé de ferro nosso, né? E ele corria e nós jogava. O outro aqui, agora vamos aos agachados. O primeiro aqui, esse é o Dário, né? O que você se recorda do Dário, Japão? Dário é compadre meu. É um dos compadres. Jogador de velocidade, driblava muito. Dessa idade que já ia no fundo, driblador pra dentro, era um craque. Até agora, compadres 3, não compadres 4, né? Nós estamos chegando na reta final aqui desse time de 1969 do Atlético, amigo ouvinte, né? O Japão está lembrando desse time, e ele cita, né, que foi um dos times das categorias de base do Atlético inesquecíveis. Depois do Dário aqui, é o Haroldo, é esse? O Haroldo foi um craque. Infelizmente, não teve jeito de ter continuado o futebol, jogou comigo vários anos e era um ponta de lança nato. E depois do Haroldo, quem que é esse aí? O Zé Antônio. É compadre? Compadre, esse aqui mora lá em... Esqueça ali, perto da Molândia, gente. Maripotaba. Foi prefeito lá, isso aí é irmão nosso. Esse aí se deu melhor na política que no campo, Japão? Foi 2 vezes prefeito em Maripotaba. Agora nós vamos aqui pro próximo, esse é o mais conhecido, né, Japão? Esse aqui é o Canhotinho. Não, mas antes dele tem outro. Tem outro. Esse aqui é nós mesmos, né? Eu não estou esquecendo nosso ponto esquerdo aqui, né? Vamos falar dele, o esquerdinho. Seu Canhotinho. Moleque bom de bola, gente boa demais.
E esse não virou compadre, não. Então, atualizando, lógico, tirando você, né, Japão, restam 10 jogadores do time de 69, que você nós não vamos contar. Então, dos 10 jogadores, 6-4, né? 6 não foram compadres e 4 foram compadres. Como você não vai ter mais menino, né, Japão? Senão dava pra você pelo menos empatar isso aí. Japão, pra gente já ir encerrando esse bloco, faltou uma explicação. Assim, antes da gente avançar sobre essa sua história, por que Japão? Japão foi o seguinte, minha mãe conta que nós morávamos perto da casa de japonês, então, e o rapaz chama Shikarataki. Shikarataki, o nome da fera. Aí aconteceu... Repete, por favor. Shikarataki. Chico Arataki. Shikarataki. Vamos lá. Nome japonês, né? Aí aconteceu. Não aparece japonês, filho da danana, aparece japonês, é Japão, e aí virou apelido. Ficou com esse Japão mesmo. E na volta, Japão, nós vamos falar da sua ida para o Atlético Mineiro, ainda na categoria de base, tudo bem? Ok. Hoje estamos recebendo Japão, Luiz Antônio Braz, natural de Inhumas. Brilhou com a camisa do Atlético Clube Goianiense entre os anos de 73 e 77, só que antes vestiu a camisa do outro Atlético, o Galo das Alterosas. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol. Em 1973, quando o Goiás disputou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, a Federação Goiana de Futebol realizou um torneio para manter os demais times do estado em atividade. A competição foi denominada Goiás Rural, em homenagem a um órgão do governo estadual. Goiânia, Atlético, Vila Nova e alguns clubes do interior disputaram esta competição. Melhor para os rubro-negros, que levaram o caneco. No confronto decisivo, disputado no final de dezembro de 1973, o Atlético bateu o Vila Nova por 1-0, com gol de Dias. Esta é mais uma conquista rubro-negra resgatada pelo futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias, hoje entrevistando Luiz Antônio Braz, o Japão, meia, que apesar de destro, era meia esquerda do Atlético Goianiense. Japão, algo que chamou a atenção na sua ficha é que ainda muito jovem, você deixou o Atlético Goianiense, trocou de Atlético, né? Foi para o Atlético Mineiro. Como que surgiu esse interesse do Atlético Mineiro? Como que você despertou o interesse do Galo Mineiro? Nós fizemos uma preliminar de Atlético Mineiro e Atlético Goiânia em Brasília, no Pelezão. Nós jogamos contra a seleção de Brasília. Foi quando nós fomos, goleamos o time lá. Aí o Atlético Mineiro veio jogar aqui na quarta-feira. Foi onde que eu tive o convite para ir para o Atlético Mineiro. E você jogou bem? Chamou atenção? Foi um jogo marcante para você? Porque no jogo nós ganhamos de 4-0 a seleção de Brasília. Isso lá em Brasília, no domingo. Na quarta-feira não teve preliminar, só joguei em Brasília. Aqui eu só assisti o jogo. E quando você viajou para Minas, tudo tranquilo? Você chegou lá, tinha uma negociação bem avançada, tinha uma acomodação te esperando, né? Na verdade, quando eu fui, eu embarquei até em Brasília. Pegava um ônibus, não tinha um ônibus direto, Goiânia, Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu lá foi o Barbatana. Aí o cara que tinha falado que era pra mim tudo organizado, não tinha nada certo. Eu cheguei, me apresentei, ele falou, não era época não. Tudo bem, ele falou, vai lá e pega o material.
Cheguei lá, eram umas 7h30 da manhã. Nós fomos para a Vila Olímpica. Aí treinei parece na quinta, sexta. Aí ele já me convocou para ir jogar lá em Sabará, na despedida do Tião Ponte Esquerda. Foi a minha estreia lá. Mas o Barbatana te recepcionou no clube, porque até chegar no Atlético Mineiro, a sua vida ainda era uma incógnita lá em Belo Horizonte. Total. Tinha conhecimento de nada. Mas você foi no escuro? Ou você tava foi... certo para mim ir, mas não tava. Cheguei lá, eu acabei no escuro. Como assim tava e não tava? Quem que falou assim? Porque o rapaz... Japão, vai! Porque o pessoal que falou, ó, tá te esperando, fulano organizou tudo, só que mentiu, não tinha nada organizado. Aí eu peguei o ônibus, fui tranquilo, o Barbatana me recebeu já no estádio ali de Lourdes, que era onde todo mundo morava na época, e já fui pro treino, que treinava lá na Vila Olímpica, né? Aí comecei os treinamentos, e eu já fui convocado para jogar em Sabará, na festa do Tião. Nós ganhamos jogos lá. Você saiu daqui com a ideia de que estava sendo negociado, seria uma transferência. Na verdade, chegou lá, foi um teste. Na verdade, era um teste mesmo, entendeu? Não tinha nada negociado, foi um teste e graças a Deus eu fui bem. Nós ficamos lá 2 anos. Você já tinha saído de casa, do estado? Ou aquela tinha sido a primeira viagem, assim, saindo do estado de Goiás, exceto esse jogo em Brasília? Não, como jogador, na época foi a primeira vez que eu estava saindo do estado. Você acompanhava seu pai nas viagens? Chegou a acompanhar? Não tinha jeito, né, Vitor? A gente tinha que estudar, né? Tinha o futebol que prende a gente demais, dia de semana, final de semana. Eu fiz poucas viagens com meu pai. E sua mãe, como é que ela lidou com essa questão de ver o filho seguindo o caminho? Eu tenho uma tia, ela é falecida, que morava em Belo Horizonte, ainda mora, meus primos lá. Mas minha mãe, o choque foi grande, mas ela não esperava, né? Aquela idade, naquela época a gente não saía, dificilmente dessa idade você saía para um clube ou morar fora, né? Japão, e o que você lembra lá do bairro de Lourdes, nessa época aqui, 1971, o Atlético Mineiro conquistou o primeiro campeonato brasileiro, aquele galo do Reinaldo. O que você lembra da turma, desse elenco do Atlético Mineiro? Não, profissional eu conhecia todo mundo, né? Porque nós morava na República ali, que as faltas de jogador, os treinos de segunda, o bate-bola, a gente tava sempre junto, né? Sempre o Tele levava a gente para bater uma bolinha, preencher os treinos. Mas a gente acompanhou o Atlético nos anos 71 e a festa foi lá na Olegário Maciel, lá na sede. Como é que era o Tele? O Tele, o contato dele, na verdade, era pouco, né? Uma pessoa do bem mesmo. O Tele foi uma pessoa que conheci pouco tempo, uma pessoa do bem. Tele Santana, técnico do Atlético Mineiro no título de 1971, não é isso, E da seleção brasileira em 82 e 86. E com o São Paulo também foi treinador, inclusive bicampeão bicampeão mundial, campeão da Copa Libertadores da América. Apresentamos Tele Santana para quem não o conhece. Difícil achar alguém. Vem cá, Japão, e o Reinaldo? Você falou do Tele Santana. E o Reinaldo lá no dia a dia? O Reinaldo, nós era quase, na época, inseparável. Que o Reinaldo veio de Ponte Branca, ele chegou mesmo ano que eu cheguei. Aí aconteceu, nós pegamos aquela amizade. O Ponte Branca não é uma cidade que a gente Ponte Nova. O Reinaldo, na verdade, Ponte Nova. Ponte Branca, estou falando na cidade dos compadres nossos aqui de Mato Grosso, que a gente todo ano pesca lá. Então o Reinaldo era o cara que eu tinha mais afinidade. Que morava lá, tio Márcio, que morava, dessa turma, Valdivino, goleiro. Nós era 12 jogadores que nós convivia na República. Aqui, ó, nós temos aqui uma foto sua, né, Japão? Nós não temos, é você quem tem, mas nós estamos com ela aqui, com um time do Atlético Mineiro das categorias de base. Quais foram os jogadores deste time aqui que ficaram famosos, Japão? Porque, na verdade, o futebol nem sempre melhor joga, né? Aqui que ficou mesmo, que marcou história no futebol brasileiro, Getúlio, o Márcio, Silvestre, Roberto era para ser um grande craque, faleceu quando ele estava no Guarani, Heleno, Marcelo e o Ademir. Ademir jogou no Ceará, depois jogou no Cruzeiro. E o Marcelo... Esse Marcelo é o técnico que hoje a gente conhece, Marcelo Oliveira, campeão com o Cruzeiro, né, campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013.
Ele também em 2014, depois foi demitido porque ganhou 2 campeonatos. Não pode ganhar aqui, né? Que os pessoal apressa. O Marcelo é o próprio. Marcelo lá de Pedro Leopoldo. Lá em Minas, você chegou a jogar no profissional do Atlético Mineiro, Japão, ou você jogou somente nas categorias de base? Eu joguei no juvenil, foi 2 anos, nós fomos 2 vezes campeão e bicampeão. Eu joguei amistoso, que é que chamou misto quente, eu joguei várias vezes. Que jogava o Bibi, que tava parado, o Danival, que tava subindo, o Anjo, que depois foi titular. Então aquela turma mais parada, sempre tinha os amistosos ali no interior perto, né? Então já várias vezes eu joguei, só no profissional lá não joguei nenhuma vez, que eu vim na verdade ser profissional aqui em Goiás, no Atlético. Você falou do Danival, é o Danival que depois veio para o Vila Nova como ídolo colorado? Justamente, o E Danival. como é que ele era? Danival todo foi aquela pessoa do bem, a pessoa boa, negão, gente fina, tranquila. Aqueles mineiros, muito boa pessoa. Eu no Atlético não tenho reclamado de ninguém, né? Na época as pessoas tranquilas, barbatana em cima, deixava você pra nada, vigiava igual o filho. Então a gente não tinha chance, né? Barbatana, que é um treinador renomado no futebol brasileiro, que chegou inclusive a trabalhar aqui no futebol goiano. E como é que era ele no dia a dia, como pessoa e também como profissional? Barbatana, eu nunca vi treinador mais exigente que ele. Se você errasse uma jogada, depois você 10, 20 vezes para fazer a mesma jogada. Inclusive, o Getúlio deve muito ao Barbatana. Porque quando eu cheguei lá, estava fazendo a renovação do juvenil. Hoje é o sub-20, mas juvenil é até 18 anos na época. O Getúlio, na verdade, ele era centroavante. Eles tomaram uma goleada do Cruzeiro de 4-1 e eu cheguei após 10, 15 dias, eles renovando. O Getúlio ficou quase 5 meses na briga com o Barbatana. O Barbatana queria pôr lateral direito e ele não aceitava. Entrou o pai dele na jogada até que ele definiu. Eu acho que hoje o Getúlio agradece, né, o Barbatana. E Japão, você foi tendo oportunidades, foi vendo não ter tantas chances, né, como você imaginava no Atlético Mineiro. Por que você voltou para Goiás? Como é que foi o seu retorno para Goiás? Na verdade, ia ter a chance normal igual teve. Teve pessoas, jogador, naquela que é a renovação, quando eu voltei pro Atlético Goiano. Inclusive, depois todo mundo subiu, Getúlio, Márcio, Cerezo, o Heleno, todo mundo jogou no Atlético. Só que o problema, teve um problema que eu não gosto de falar, até ruim, eu não gosto de falar nisso. Teve um problema que eles passaram o telegrama, vocês viram até no jornal aí. Minha mãe tinha falecido, então aquele trem me comoveu demais e deu problema. E se eu tenho alguém para me orientar na época, eu tinha até voltado. Aí o atleta na época me propôs, vai vir o Serra Dourada, você vai ser titular aqui, você vai jogar. E naquela época, eles falaram assim, vou te profissionalizar e ganhando igual os ídolos. Quando eu saí daqui tudo ídolo, ganhando a vez até mais que os profissionais, né? Foi onde que a gente, às vezes, pensou mais na mãe, nem em termos da carreira. E pensou mais ficar em Goiânia, mas tá tudo, passou, recuperei, tá tudo tranquilo, casei, vivo bem. Então, tem certas coisas na vida que é melhor, passou e a gente não ficar nem lamentando. E a senhora, sua mãe é viva até hoje, né, Japão? Felizmente. Graças a Deus, viu? Telegrama falso, né? Tá tudo bem com ela aí. E esse telegrama, você acha que foi premeditado para você voltar? Foi jogado, foi premeditado. E a gente sabe, todo mundo vem, o pessoal já pediu desculpa. E eu falei que eu não ia tocar nesse assunto mais. Vocês tocaram, mas é caso encerrado, né? E no próximo bloco, Japão, nós vamos falar da sua nova história, né, com a camisa do Atlético Goianiense. Esquecer o telegrama e voltar aos gramados para contar um pouco do que foi o retorno com a camisa do Atlético, né, Gelésio? Agora, no profissional, né, Japão? Ok, não vamos falar sobre o Dragão Campineiro. E falar de títulos, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história.
Frederico Heitor Braz teve uma rápida passagem pelo futebol profissional de Goiás. Ainda na juventude, passou pelas categorias de base do Goiás e do Atlético, onde se profissionalizou. Em 99, o jogador atuou pelo Dragão no Campeonato Goiano e no Brasileiro da Série C. No ano seguinte, Frederico defendeu o Interporto do Tocantins na Copa Centro-Oeste. Depois, a pedido dos pais, optou por encerrar a carreira e investir nos estudos. Depois de formado em Educação Física, Frederico voltou ao futebol como treinador. Entre outros, ele passou pela base do Goiás e do Jardim América. No profissional, o técnico dirigiu o Aparecida em 2013 e o Iranduba em 2015. Frederico é filho do ex-jogador do Atlético Japão, nosso entrevistado desta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, para a gente contar um pouco mais dos detalhes, na década de 70, do Atlético do Japão, nosso personagem na edição de hoje, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você já contou, Japão, que você voltou para Goiânia, né, devido a um telegrama falso. E como é que foi o acerto com o Atlético para voltar a jogar no estádio Antônio Ascioli? Quando eu voltei para o Atlético, aí já voltei já assinando contrato profissional. Na época, 17 anos, eu já assinei por 2 anos, e já como profissional e ganhando a vez até mais que os profissionais que estavam aqui. E quando eu voltei, a proposta que tinha o Serra Dourada e o Atlético ia aproveitar a categoria de base, que toda a vida foi muito boa. Aí veio aquele problema de família, aí você tem que ficar perto da família, é novo demais, aí não, como diz, querendo pensar nem em dinheiro, é mais em jogar mesmo. E quando você vem, através desse argumento, no mínimo, estranho, que te fizeram voltar lá de Belo Horizonte, você não pensou em jogar em outro time, não? Sem ser no Atlético, no Goiás, no Vila, no Goiânia? Na verdade, é pra ter ido pro Goiás. O Luiz Melchor Duarte, que foi na época que o Zé Antônio jogou comigo no Atlético, ele me propôs levar pro Goiás. Mas aí a influência era grande já, né? Que eu nasci dentro do Atlético. Então, atleticano 100%, né? Então, nessa época é muito difícil a troca de clube. E aí você começa a jogar no profissional. Como foi? Você era respeitado? Você teve as oportunidades que você entendia que deveria ter, Japão, no Atlético? Eu tive. Eu não vou falar que eu não tive, não. Mas o Atlético, nessa época, ele estava renovando o time todo. Então, para você entrar num time, você vindo de categoria de base, você tem que pegar um time já engrenado. Aí você vai embora. O time titular certinho, o Atlético está renovando, na época. E eu consegui jogar com o pessoal que era tudo ídolo meu, né? No passado. Mas eu tive a chance no Atlético, tranquilo. Quem que era o ídolo desse time, assim? Aquele jogador que você... Nossa, eu quero jogar igual ele. Eu quero ser igual ele. No Atlético, se eu falar algum deles, aí vai ficar até ruim pra mim, que todos são meus amigos. Que aquela convivência de menina ali, eu peguei amizade com a maioria dos profissionais da época. Você chegou a viver o auge da rivalidade Atlético e Vila Nova? Tranquilo. E como é que era? Atlético e Vila, a maioria de Atlético e Vila sempre eu ganhei. Sempre saí na frente, toda vida nós ganhamos do Vila e bem. Nesse início dos anos 70, quando você retorna para o Atlético, uma questão, como que era a torcida do Atlético naquele período, Japão? Era uma torcida grande, era uma torcida fanática, era uma torcida mais acomodada? Qual que era a característica e como que era o volume da torcida do Atlético naquele período?
Então, só para você notar as fotos que a gente tem, o Estádio Olímpico está lotado, né? O Atlético toda a vida teve muita torcida, né? Toda a vida. Só que o Atlético que essa fase passou a fase difícil, o pessoal afastou, mas agora está aprovado no ano de 2016. O que ele fez no Olímpico, né? E o Atlético jogava bastante também no Ascioli, porque a gente percebe que o Atlético jogou muito no Estádio Olímpico nessa década de 70. E o Ascioli, como é que ficava, Japão? Não, o Ascioli toda a vida fazia parte do centro de treinamento do Atlético. O Atlético só jogava no Olímpico. Essas partidas que jogou, que você viu algumas aqui, foi na época que a seleção preparava para ir para a Copa 78, teve alguns jogos no Antônio Ascioli que era de manhã. Mas o Atlético toda vez jogou no Olímpico. Aqui, ó, agora, Japão, nós vamos falar do seu título, né, com a camisa do Atlético Goianiense. Em 1973, a Federação Goiana organizou um torneio. Porque o Goiás já estava na Série A, enquanto o Goiás disputava o Campeonato Brasileiro, botava os outros times para jogar. Isso, e essa outra competição se chamava Goiás Rural. Nós vamos fazer uma pesquisa exatamente sobre o que é a Goiás Rural. Esse sim pode ser chamado de Ruralzão, ao contrário de que muitos torcedores hoje chamam o Campeonato Goiano de Ruralzão. Esse é o verdadeiro Ruralzão, achamos. Isso, ele já carrega no nome, né? Mas provavelmente, com certeza, era o nome de alguma empresa ligada aí ao governo de Goiás. Então, em 1973, houve essa competição e o jogo decisivo, né, Japão, inclusive, que a matéria cita que você jogou muito bem, foi parado seu bom futebol na base da violência. Não diz quem eram os violentos, mas dizem que foi na base da violência. E o Atlético venceu o Vila Nova por 1-0, isso em dezembro, no finalzinho de dezembro de 1973, e acabou conquistando o título desse torneio Goiás Rural. Que lembranças que você tem desse torneio, assim, de um modo geral, Japão? E depois a gente entra na ficha técnica dessa final. A lembrança é boa, foi quando eu comecei minha carreira como profissional. Eu estreiei profissional com Novo Horizonte, e esse torneio você está lendo aí, vendo, que era um paralelo ao Campeonato Brasileiro, que o Goiás parece que foi o primeiro ano que ele teve, para os clubes não ficar parados, arrumaram esse torneio paralelo. Nós fomos campeão, que você mesmo está vendo aí. Então aqui, ó, Rafael, passar aqui para você. Aqui nós temos que o Atlético venceu por 1-0, né, tá aqui. Jornal 5 de março, isso, aqui da semana entre 17 a 23 de dezembro de 1973. Jornal 5 de março, que hoje é outro, senão o Diário da Manhã. O gol, né, o Atlético venceu por 1-0, gol do Dias. E aí tem as fichas técnicas de Vila Nova e do Atlético também, Rafael. Vamos conferir aqui com o Japão esse jogo, né? Jogo emblemático para ele, né? Afinal, foi neste jogo que o Japão conquistou o único título profissional dele com a camisa rubro-negra. Vamos lá, Atlético de Lourenço. Lourenço, jogou uns 3 anos com a gente aqui. Cacetete, parou de jogar, teve um acidente com ele, mora em Minas. Paulo. O Paulo Tamba, vocês sabem que ele faleceu ano passado, né? Boca foi um dos melhores quartos-zagueiros que o Atlético teve na história. Eu não sei onde que anda o Boca. E Silvio? Silvio era um jogador lateral esquerdo que era do Vila, foi pro Atlético. Não sei o paradeiro dele. Poli, você é amigo nosso, mora aqui em Goiânia ainda. E Japão? Japão, estamos aí. Era com a 10, Japão? Sempre foi com a 10. Dias é um jogador que veio lá de Nova Lima, ponta direita, e iniciou a carreira nos Estados Unidos, né? Autor do gol do título, né, desse torneio Goiás Rural em 1973. Dade, vocês já ouviram falando do Dade, faleceu já há uns 4, 5 anos. E como é que ele era? Dade era craque, é um jogador completo, né? Dade, que é o famoso, né, da dupla Dade Paguete ali do Atlético do início dos anos 70. Reinaldo, esse veio do Goiás. O Goiás emprestou ele pro Atlético. Eu não sei, eu moro para Santa Catarina. Nesse jogo aqui, final do Campeonato Goiás Rural de 1974, no lugar do Reinaldo entrou o Claudinho. Claudinho, vocês conhecem, foi campeão em 70, ponta direita. Aliás, esse Claudinho é o mesmo Claudinho campeão com craque de Catalão em 1967? É o mesmo. E como é que ele era em campo? O Claudinho era um jogador rápido, inteligente, ia no fundo. Naquela época
ponta tinha aqui no fundo, tinha jeito, né? Jogar aberto. Claudinho foi um dos melhores pontas que o Atlético teve. Fechando esta escalação com Tota. Esse também foi bem emprestado do Goiás pro Atlético. Eu não sei o paradeiro dele. Vamos dar uma repassada aqui no time do Vila Nova também, que Vamos lá, perdeu esta final para o Atlético em 1973 com Ismael, Alexandre, Daniel, Ismael e Almeida, além de J. Alves, Carlos Alberto e Tal, que saiu para a entrada de Armando, Da Costa, Guilherme, Natinho, depois Lúcio e Noé. Esse jogo... Lucinho do Samba. Esse jogo, Lucinho do Samba, que depois viria a fazer história com a camisa do Goiás. Esse jogo, a final do Goiás Rural de 73, que foi apitado por quem? Urias Crescente Alves Júnior, o nosso tradicionalíssimo de Urias. Confronto disputado no Estádio Olímpico, né, da Avenida Paranaíba. Nós falamos de Olímpico, mas vamos falar do outro estádio aqui de Goiânia, né? O Olímpico tá voltando à moda com tudo, né? Mas vamos falar daquele momento, Japão. Como que era a expectativa de vocês, jogadores, quando o estádio Serra Dourada estava sendo construído? Afinal, você voltou para cá justamente no momento em que se iniciava a construção do Serra Dourada, em 73. Para o povo goiano era, como diz, quem não tinha saído do estado, não conhecia outros arenas, que é chamado hoje... Era, como diz, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Gramado diferente, estádio totalmente bem maior que o Olímpico, né? Eu, no caso, já conheci o estádio grande, que eu cansei de jogar no Mineirão, né? Fazer esse preliminar com o Atlético Mineiro. Mas foi um campo que chegou chegou na hora certa pro futebol goiano. E você se lembra, a primeira vez que você jogou no Serra Dourada? Primeira vez nós jogamos, que o Atlético jogou, o clube do Atlético jogou, eu não lembro mais, eu acho que foi contra o Penharol, o primeiro jogo. Nós ganhamos de 1-0, gol do Reinaldo Ligeirinho. Vem cá, agora há pouco você estava falando aí desse jogo em que foi campeão do Goiás Rural, mas lá atrás você falou da sua estreia e você falou com carinho de um Atlético Novo Horizonte. O que você lembra desse jogo? Esse jogo foi o seguinte, foi um jogo duro, que o Novo Horizonte tinha um time muito bom. Esse jogo foi 0-0. Então a estreia não foi das piores, não, né? E no Serra Dourada, assim, nessa sua trajetória com o Atlético, o Japão, quais jogos assim ficaram realmente marcados aí na sua memória, que até hoje você volta lá e fala, nossa, aquele jogo foi realmente inesquecível? Eu fiz vários jogos bons lá. O primeiro ficou na história, né? Que um time internacional foi o primeiro e o último que eu joguei. Depois teve os clássicos contra o Vila, contra o Goiânia, tinha os jogos do interior. Nessa época de 75 eu ganhei 4 motorrádios jogando pelo Atlético. Você se lembra pelo menos de um desses 4 jogos, contra quem que foi? Eu joguei contra o Goiânia, contra o Vila, parece contra o Anápolis e contra o Jataiense. Hoje você falando sobre ganhar um motorrádio, às vezes pode soar um tanto quanto estranho. Pô, mas o cara ganhou um rádio. Qual que era a dimensão de se ganhar um motorrádio na sua época? A dimensão era grande, né? Porque você, como diz, ganhou, foi o melhor da partida, né? Não é pelo valor, não, pelo prêmio, né? O valor que te deu na partida. E o que você fez com tanto rádio, Japão? Dei pra minha mãe, pra namorada, que hoje é minha esposa, dei pro meu pai, pôr no caminhão, saí distribuindo rádio aí. Então um rádio pode ter ajudado, até o Japão até casado, né, Japão? Tá doido, ajudou, né? Japão, o rádio e a bola. Qual foi o grande jogo da sua vida que você hoje pensa assim, foi o jogo em que eu mais brilhei, foi o jogo que eu mais apareci? Você tá falando de bons momentos. Qual foi aquele que ficou marcado, eternizado na sua memória? O que ficou na minha memória foi do Atlético e Vila. 4-1 pro Atlético. Que ano? Foi em... não lembro mais, assim, 74. Só sei que eu dei, como diz hoje, nos passos, assistência. Até o Vanderlei, que é falecido, que é amigo nosso de Goiânia, faleceu uns anos. E eu fiz o 4º gol. E os outros você deu assistência pra ele? De assistência. Então se é hoje, hein? 3 assistências e 1 gol. Você ia pontuar e muito no Cartola. Não, ia ganhar mais motorrádio. Japão, você ainda estava com 22 anos, né? Quando você parou de jogar futebol. O que aconteceu? Por que parou tão jovem? Eu parei num jogo Atlético e Itumbiara, que eu tive um problema na partida. Até hoje eu não sei o que aconteceu, deu aneurisma.
perdi a parte da visão do olho esquerdo, aí tinha que abandonar o futebol. Mas você ouve histórias assim, foi um choque, uma batida, uma bolada? Ele não sabe, né? Uns falam uma coisa, quem tá no estádio, que tem a lembrança, que tem conhecimento e amizade com a gente, fala que tava lá, uns falam que foi pancada, outra bolada. Eu, na verdade, eu fiquei vários dias no hospital até me recuperar. E eu tentei voltar e não teve jeito. Cada visão, reflexo, aí fica difícil jogar futebol. Isso você demonstra um drama muito grande. Com 22 anos de idade, foi um jogo do Campeonato Goiano, você lembra o estádio? Esse jogo foi no estádio Antônio Ascioli, no amistoso, torneio, casa cheia, o Atlético vinha fazendo os jogos de manhã ali. Então foi com o Itubiá, nós ganhamos de 1-0 nesse jogo. E o que você lembra, ou onde você apagou? Qual que é a sua última lembrança dessa partida? Parou o jogo, eles vieram, me atendeu e eu tentei voltar, mas aí já não dava mais, não estava enxergando mais nada, fui perdendo a visão total. Aí quando eu fui, terminou o jogo, eles já me levaram para o hospital. E depois, Japão, como que foi para você que sonhou com essa carreira, né, para você que teve a oportunidade, dentro de campo, era um jogador que agradava, tanto que até hoje a torcida do Atlético ainda se recorda de você. Como que foi para você parar tão jovem e a partir dali ter que traçar um novo caminho para sua vida? Foi muito difícil, realmente. A gente passou, a gente vai perdendo o medo e vai esquecendo, né? Que a gente não fala no problema. Mais com uns anos que eu nem tocar nesse assunto. Era recém-casado. Eu estou com minha esposa há 40 anos, nós estamos juntos, que é a Alderiza. E me marcou mais que foi no batizado do Frederico, entendeu? Seu filho? Meu filho. Então tinha uma festa e esse time nosso era muito unido, sabe? Então tudo armado para depois tomar uma cervejinha que toda a vida tomou. Os atletas, a maioria toma até hoje. Nós demos só uma carninha. Mas teve o batizado. Porque meus meninos tudo foi batizado em Trindade. Frederica, Janaína e meus netos, que é o Gustavo e Maria Eduardo. Todos eles foram batizado em Trindade. E te marcou esse episódio do batizado porque foi assim, próximo, recente, depois do problema, do acidente, a situação a qual você foi acometido, que você não se lembra desse jogo contra o Itumbiara? Foi próximo? Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia? O acidente aconteceu com você no Ascioli e no mesmo dia seu filho foi batizado? Nós ia batizado dele, estava armado já para ir, mesmo foram. Batizou. E você hospitalizado? Inclusive quem batizou ele foi o Wilson Sorriso, e eu no hospital, mas teve o batizado, graças a Deus. Aí meu pai não deixou, minha mãe, né? Vamos fazer o aí, fez, tranquilo, e eu fui recuperando aos poucos. Quanto tempo você ficou hospitalizado? Eu não lembro mais não, eu fiquei uns dias bons. Muito tempo? Não, meses? Não chegou a meses não, lembro mais não, mas não chegou a meses não. E vem cá, até procurando explorar realmente, porque é um assunto que atiça a curiosidade. O que os seus colegas, o que seus companheiros falam? Quais são as versões que você ouviu desse acidente que aconteceu com você nesse jogo? Na verdade, o pessoal geralmente não fala uma coisa, que a batida que eu tive, cabeçada, mas ninguém fala o certo, não. Não teve isso ainda. Torcedores que é amigo meu até hoje, eles falam que foi uma cabeçada que eu dei mesmo. Falei, então não vamos discutir, né? Aconteceu, né? Mas cabeçada em um outro jogador, na bola, no chão? Quais são as versões que te apresentam? A versão, na verdade, que eu dividi uma bola no ar de cabeça e já caí, entendeu? Aí ele cabeça, bola, pega, meia bola, cabeça e você... E aí, você citou, né, que você batizou seus filhos, você tentou voltar depois e não conseguiu voltar. E aí depois você tentou e não conseguiu... Aí o que você traçou? Falou assim, nossa, agora eu vou fazer isso, né? Porque afinal você já era um pai de família. Justamente, eu fui tratar da saúde primeiro, aí vou voltando aos poucos, fazendo uma coisa ali, outra aqui, é o que nós faz hoje, né, sempre. Como é que foi essa sua tentativa de voltar? Você tentou treinar ou tentou jogar? Eu tentei nem praticamente treinar. Quando eu recuperei, eu fui pro clube, eu já tá com problema, já... E antes de eu já vi o problema que eu não estava enxergando mais, do olho esquerdo praticamente total. E aí você já sentia que ia pendurar chuteiras, que não ia ter como jogar? Não tinha dúvida, né? Aí já veio que eu sabia que, fosse no caso hoje, a medicina muito adiantada, podia até ter resolvido, mas
há 40 anos atrás fica meio difícil, né? E depois disso, você tentou assim, alguma nova aproximação do futebol, Japão? Sei lá, ser treinador, algo assim, alguma proximidade com o futebol, ou você assim, deixou o futebol de lado e passou a acompanhar apenas como torcedor? Eu afastei total de futebol, de rádio, tudo. E com o tempo você vai, né, passando as fases, vindo, os filhos crescendo, aí você vai voltando, né? Hoje eu já vou nos jogos do Atlético. Não são todos, mas quando eu posso ir, vou lá ver o Dragão. E hoje, um dos principais fãs que você tem, pelo que a gente percebeu aqui nessa entrevista, é justamente seu filho, Frederico, que no dia do acidente foi batizado e logo já chegou aqui, mostrou seu arsenal de camisas. Hoje, digamos, ele é o seu principal admirador, o principal fã que você tem? É, ele é o 100%. Porque ele vê os colegas, os amigos não falam mal da gente, né? Os amigos só falam que é craque, mas não foi tanto assim, não. Frederico, chega pra cá. E o que é que o povo fala do seu pai? Como é que é? Uma satisfação recebê-lo aqui no Futebol de Goiás, suas histórias? A gente tem um quadro aqui que é o seguinte, é o Memórias de quem viveu a história. Você não viveu, mas você ouviu. O que é que o povo falava do seu pai? Satisfação ouvir vocês aqui. É um momento emocionante pra mim também, né? Porque vendo, depois de muitos anos, né, meu pai ser homenageado, né, e lembrado, ter jogado pouco tempo, mas ter brilhado muito no Atlético. Mas os amigos que a gente, até hoje, né, os amigos do meu pai são meus amigos, né, porque a gente sempre conviveu no meio do futebol, né, sempre jogando com eles, né, então eu sou um cara, assim, muito privilegiado no futebol, porque eu cresci no meio só de craque, né, então vários jogadores que brilharam no futebol que eram fã do meu pai, né? Várias vezes Valtair já falou, Frazão, Sorriso, os caras da época falavam que era diferenciado, não erravam passe, era um toque, 2 toques na bola, Serra Dourada, né? Virando o jogo toda hora, pondo os caras na cara do gol. Depois o Baltazar, tive com o Baltazar também, ele falou, o seu pai era craque, era um raciocínio muito rápido dentro de campo, muito criativo. Aí eu sempre perguntava pra ele assim, qual jogador hoje que a gente lembraria assim? Aí os caras já falaram o Alex, né? Esse Alex que jogou agora no Palmeiras, Djalminha, era um meia de muito talento, né? Se fosse hoje, com certeza atuaria na seleção brasileira. Que isso, tá com moral com o filhão, hein? Foi pra gente fechar com chave de ouro o programa. Valeu demais por ter recebido a gente aqui na sua casa. Muito obrigado por ter mexido aí no baú da sua memória para compartilhar algumas das suas histórias, Japão. A casa está aberta para vocês e eu que agradeço essa visita de vocês. Muito obrigado. Essa é uma das histórias, um pouco da memória do Japão, meia do Atlético na década de 70. E você fica agora com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, deu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. Um dos compadres de Japão é o meia Valtair, que vestiu a camisa do Atlético entre os anos de 1978 e 1981. O meio-campista foi um dos inesquecíveis atletas rubro-negros. Em um clássico contra o Vila Nova, no duelo das multidões, marcou o gol de empate. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol, gol, Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Vamos então para a cobrança da falta, é super perigosa, é perigosa demais da conta, pode até acontecer gol, e é Valtair, correu, bateu, gol! Valtair para o Atlético, esse Valtair é o Zico de Goiás, é o Nelinho de Minas
Nascimento chegou, espalmou, mas não adiantou. Empata o Atlético. Altair, camisa número 10. 29 minutos, etapa final, placar da Madeireira, Lisboa, que é boa, muito boa. Vila Nova 2, Atlético também 2. Um gol que dá muita alegria para o doutor Vitor Ricardo Araújo. Ô, Nascimento, levanta, aqui vem mais. Você acompanhou a edição de número 136 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Você conferiu as histórias, as memórias de Japão, um meia rubro-negro na história, ali no início da década de 70. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Mande mensagem para 629-9666-9146 e sugira o seu craque. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.